Prezados senhores, senhoras presentes, muito boa noite. Eu sou a capitã de corveta, Hidalga, como já apresentada, engenheira química de formação. Queria agradecer a ilustre presença de cada um de vocês aqui hoje para assistir essa palestra. Espero que vocês saiam com um pouquinho mais de conhecimento na área de engenharia, principalmente a parte militar. E o tema que eu trago para os senhores hoje é os desafios da descarbonização marítima para a Marinha do Brasil. Esse assunto ele tem sido muito tratado em fóruns, tanto no Brasil como no mundo, mas com uma visão um pouco mais civil. Então, a gente queria trazer essa abordagem mais militar para os senhores hoje. Essa apresentação vai seguir um roteiro onde a gente começa falando sobre a estratégia da IMO, quais são os combustíveis hoje que são promissores no mundo e no Brasil para utilizar no setor marítimo, as características desses combustíveis, o que dentro do panorama mundial a Marinha Mercante e as Marinhas de Guerra têm usado para fazer a descarbonização do setor marítimo, o que temos de regulamentação acerca dos nossos combustíveis marítimos, os impactos da transição de um diesel convencional para um biodiesel ou outros combustíveis alternativos, rotinas de manutenção, um pouco da projeção de mercado e conclusões. Então, vamos começar pela estratégia da IMO. Então, a redução de emissão de gás de efeito estufa é algo muito importante que começou a ser tratado com uma seriedade em termos de acordo a nível mundial em 2015, quando vários países do mundo assinou o Acordo de Paris. Então, esse acordo, ele visa, de uma forma geral, se comprometer, onde todos os países assinantes se comprometem a tentar manter, através de medidas próprias, a temperatura média global abaixo de 2 graus Celsius até 2100. Então, a partir do momento que os países assinaram esse acordo, cada um tomou medidas particulares e diversos setores, também o setor marítimo, começou a tomar medidas para se atingir essa meta. A gente sabe que hoje 3% das emissões de gás de efeito estufa do mundo são oriundos do setor marítimo. Parece um número pequeno, quando a gente compara com o setor aéreo e o setor, no caso, o rodoviário, mas a IMO ela quis tomar uma iniciativa, tomar a frente de descarbonizar o nosso setor de transporte marítimo. Então, a IMO, em 2023, ela estabeleceu, a partir de um comitê, que é o MEPC 80, metas onde até 2050 nós atingiríamos o 0% de emissões de gás de efeito estufa. Nós começaríamos nessas metas em 2030, reduzindo as emissões a pelo menos 20%, tentando atingir 30% de redução. Em 2040, a meta seria mais audaciosa, chegando no mínimo a 70% de redução, tentando atingir 80%. E em 2050, então teríamos ali 20 e poucos anos para conseguir isso, nós atingiríamos o 100% de redução de emissões de gás de efeito estufa, que é o chamado Net Zero. Aqui eu estou comparando as minhas emissões em relação ao ano de 2008. Não é que nessa época a gente não vai emitir nada, mas na verdade a gente retorna ao padrão de emissões em que o setor emitia em 2008. Tomando todas essas estratégias da IMO, uma coisa muito importante que também foi estabelecida nesse comitê em 2023 é um novo conceito de como olhar as emissões, que são, antigamente a gente olhava muito para as emissões em termos do que o navio emite. Agora a IMO ela regulamentou que a gente vai considerar todo o ciclo de vida do combustível. Então não é só o que ele queima no motor. É desde a matéria-prima de fabricação daquele combustível, a como é feita a sua produção, transporte, abastecimento, até ele chegar no navio e ser queimado. Então, todas as emissões envolvidas nesse processo, elas são contabilizadas. E aqui a gente chega no conceito chamado well to wake, que é do poço à esteira, né? Movimentação do navio. Além desse conceito, também ficaram mais claros quais seriam as soluções que o mundo teria e poderia atuar para chegar à descarbonização do setor marítimo. Os senhores podem observar nesse estudo da DNV, que foi publicado esse ano, que existem diversas áreas de atuação onde a gente pode fazer
ações para reduzir a emissão de gases de efeito estufa. Podemos atuar na logística, por exemplo, alterando as rotas das embarcações, porém rotas que sejam mais otimizadas. Também atuar na parte hidrodinâmica, seria o quê? O projeto de embarcações com casco que permita um deslocamento mais otimizado e assim menor consumo de combustível. Usar máquinas mais eficientes, atuar nessa área de energia, que é uma das áreas hoje que mais recebem atuação, testes e, digamos, investimento, que é usar diferentes tipos de biocombustíveis, ou também fazer o tratamento de todos os gases que saem dos motores, de forma a capturar esse carbono e estocar esse CO2. De todas essas áreas, como eu falei para os senhores, a energia é o que tem recebido mais investimento, que ela dá um potencial de redução de até 100% das emissões. Então, focando nesse setor de energia, nós vamos especificar um pouco mais de quais seriam as alternativas desses combustíveis que hoje o setor marítimo tem considerado para descarbonizar. Pensando em combustíveis alternativos, o mundo ele já tem pensado tanto em biocombustíveis, hidrogênio, diesel sintético, amônia. No caso da área de defesa, se tem considerado também energia nuclear para se fazer a descarbonização, metanol, gás natural. Todas essas formas de descarbonizar, apesar dela ter sido abrangida no mundo, ainda alguns desses produtos não são muito bem desenvolvidos. Em termos de Brasil, a gente tem investido muito em biocombustíveis, porque no Brasil nós temos uma tradição em usar biocombustíveis e experiência no uso desses produtos. Hoje a gente tem uma produção grande nesse tipo de material. Então, pensando no Brasil, em biocombustíveis usados para descarbonização, o que é que nós teríamos hoje no mercado nacional? É basicamente biodiesel, etanol e diesel verde. Esses são os 3 principais produtos que a gente poderia considerar como potenciais para se usar na descarbonização do setor marítimo. Só para avisar, o que é um biocombustível? Um biocombustível é um combustível que foi feito a partir de uma biomassa, seja óleo vegetal, gordura animal, resíduo industrial, resíduo doméstico, tudo que é de origem orgânica pode ser usado para produzir um biocombustível. E aqui eu vou começar apresentando para os senhores o biodiesel. O que é um biodiesel? Aí eu vou pedir para resgatar um pouquinho lá da química orgânica da faculdade do ensino médico dos senhores. Um biodiesel, eu vou partir de uma matéria orgânica, óleo ou gordura, vai passar por uma reação de transesterificação e, no final, eu vou obter uma molécula de éster. Essa molécula, um éster, se os senhores verem, ele tem ligações duplas, oxigênio, e essas características da molécula é que muitas vezes vão dar aquelas características indesejáveis. A gente vê muito no setor de rodoviário, que é um combustível que às vezes ele absorve mais água, ele se degrada mais rápido, forma borra. Esse combustível ele é muito conhecido mundialmente como FAME, né? Os senhores vão encontrar isso muito na mídia. O segundo que eu trago é o etanol. O etanol ele também vai partir de óleos vegetais, mas aqui no caso, a maioria aqui no Brasil nós usamos cana-de-açúcar e milho. Ele vai passar essa matéria-prima por uma fermentação e no final eu vou ter uma molécula de álcool. Então aqui eu já não tenho mais um éster, eu tenho um álcool. E a minha terceira opção seria o diesel verde. O que é o diesel verde? Também vou partir das mesmas matérias-primas, vou fazer um processo reacional e nesse processo a molécula do diesel verde é um hidrocarboneto parafínico. E aí que está a chave principal que diferencia esse combustível dos demais. Como ele é um hidrocarboneto, ele tem a mesma família química do nosso diesel de petróleo que já usamos atualmente. Isso facilita na hora de eu usar esse produto em substituição ao nosso diesel fóssil, sem precisar de fazer tantas modificações nos nossos equipamentos e redes e sistemas atuais. Quando esse diesel verde ele passa por um processo químico chamado hidrotratamento de óleos vegetais, ele se chama HVO. Então, vocês vão ver ao longo da apresentação, eu vou falar muito de HVO, é um tipo de diesel verde. Falando desses produtos, o que eu gostaria de trazer para os senhores é um pouco da perspectiva de comparação, para que a gente tenha
melhores características para definir qual é o tipo de produto que seria mais aplicado ao setor marítimo, principalmente aqui no Brasil. Falando do biodiesel, vantagens. Tem alta produção no Brasil, isso ninguém tem dúvida, grande capacidade de ampliação. É um produto que, quando eu coloco no motor, ele melhora a lubricidade das partes móveis. Entretanto, é um produto que tem uma grande tendência a absorver água e formar borra. É um produto que é incompatível com muitas juntas de vedações e materiais das redes. E também ele tem uma baixa estabilidade à oxidação. O que isso quer dizer? Que ele se degrada muito facilmente quando eu exponho ele à umidade e oxigênio. Já o diesel verde, a grande vantagem, como citei para os senhores, ele é ser drop-in. Como ele tem a mesma característica química do meu diesel de petróleo, é só eu substituir um pelo outro no meu sistema, eu não vou ter problemas. E ele é um produto que tem uma alta densidade de energia quando comparado a outros combustíveis, a combustíveis alternativos. Isso quer dizer o quê? Que por quilo de produto de diesel verde que eu vou usar, ele dá a mesma quantidade ou mais de energia que o nosso diesel de petróleo que a gente já usa. Entretanto, hoje no Brasil ele tem um alto custo e uma cadeia logística baixa. Então, eu trouxe aqui para os senhores um dado. Em outubro, o HVO, o diesel verde, ele custava cerca de R$19 o litro, que esse produto é importado e a gente ainda não tem fabricação nacional. E ao passo que o óleo diesel marítimo está ali em torno de R$6. Então, torna a descarbonização um pouco mais cara. Um outro produto que tem sido muito vislumbrado no mundo, principalmente pela União Europeia, é o metanol. Então, o metanol, hoje já existem motores desenvolvidos para queimar esse produto. Ele é excelente para reduzir poluentes como NOx, SOx. Entretanto, ele tem uma baixa densidade de energia. Então, eu precisaria de uma quantidade muito maior desse produto para queimar no motor para chegar no mesmo destino. Ele é um produto tóxico inflamável e ele requer retrofit. O que quer dizer retrofit? Teria que fazer modernizações nos motores e alguns sistemas de bordo para poder queimar esse combustível. O etanol, que já é mais um player brasileiro, já que a gente produz muito etanol, ele tem uma alta produção local, um baixo custo quando a gente compara com os outros combustíveis, mas também tem uma baixa densidade energética. Tem alta inflamabilidade e também vai requerer que a gente faça modificações nos sistemas dos navios. Falando agora de combustíveis gasosos, gás natural. O gás natural a gente encontra em qualquer lugar do mundo, não tem problema. Tem alta quantidade de motores disponíveis, mas também tem baixa densidade energética, problemas de segurança, porque estocar gás dentro de um navio requer situações muito mais complicadas. E ele precisa de um combustível piloto. O que quer dizer combustível piloto? Toda vez que eu tiver que fazer a ignição do meu motor, eu vou ter que botar um diesel convencional, um diesel fóssil, para startar o motor, e só a partir daí eu começo a operar meu motor com gás natural. A amônia, ela tem uma grande vantagem de ser considerado um produto net zero, que isso quer dizer, a amônia em si, ele não tem carbono na molécula. Então, quando eu queimo a amônia, eu não vou gerar CO2. Então, eu tenho um ganho. Quando, nesse caso, eu tenho motores disponíveis, já tem muitos motores da base que foram desenvolvidos para queimar a amônia, eu tenho que começar a pensar nos aspectos negativos. É que hoje a minha amônia disponível, ela é chamada amônia cinza. Eu não sei se vocês já ouviram falar no termo, mas quando eu chamo combustível de cinza, quer dizer que a matéria-prima e todo o processo que eu usei para fabricá-lo, ele emite muito gás de efeito estufa. Então, não adianta o meu produto amônia, quando ele queimado no motor, não emitir, mas o processo de fabricação dele emitir muito gás de efeito estufa. Agora, a gente tem que considerar que eu estou analisando o ciclo de vida, não somente a queima do combustível. É um produto tóxico e corrosivo e também precisa de um combustível piloto. No caso do hidrogênio, também alta capacidade de ser o net zero, é muito usado, muito vislumbrado para uso em células a combustível, que é uma coisa muito nova que tem no mercado. Mas o mesmo problema da amônia, hoje o que eu tenho disponível no mercado para hidrogênio é hidrogênio cinza. Então, é hidrogênio que vem de petróleo, do processo de refino, emite muito gás de efeito estufa. Problemas de segurança, então, para eu armazenar hidrogênio, eu preciso ter temperaturas muito baixas, menos 200 graus Celsius. Então, isso a bordo é muito complicado e precisa de combustível piloto.
Então, eu tentei dar essa ideia geral para os senhores, para que a gente pudesse entender que, apesar de para a Marinha Mercante, navios da unidade civil, vislumbrar todos esses combustíveis, é um pouco mais difícil quando a gente pensa em navio militar. Então, eu vou dar um exemplo para os senhores. Navio militar, ele leva sistema de armas a bordo. Navio militar, ele leva equipamentos específicos para fazer busca, varredura, etc. Tudo isso ocupa espaço. Então, espaço no navio militar é sagrado. A gente não tem muito espaço. Então, imagine os senhores aqui, hoje, os meus navios usam óleo diesel marítimo. Eu preciso de um tanque de 1.000 metros cúbicos. Para passar a usar hidrogênio, eu precisaria aumentar esse espaço em 7 vezes. Então, isso traz uma desvantagem no uso de combustíveis gasosos dentro de navios militares. E outra coisa que a gente leva à reflexão, quando eu uso combustível gasoso inflamável dentro de um navio, no primeiro ataque do inimigo, o que é que pode acontecer? A gente tem uma bomba relógio, né? A gente está armazenando um combustível altamente inflamável e vai receber uma investida do inimigo. Então, algumas características que para os navios civis está ok, para nós militares é um pouquinho mais difícil de ser aceitado. O que eu vou falar agora é como é que está o panorama mundial para a Marinha Mercante em termos de combustíveis alternativos. Pensando na frota mercante mundial, hoje, os navios em operação, 98% dos navios do mundo, estou falando da frota mercante, ainda usam combustível de origem fóssil. Somente 2% usam algum combustível alternativo com a intenção de reduzir gás de efeito estufa. E a gente vê aqui que o preferido é o gás natural, depois sistemas com baterias e híbridos, um pouco de propano, metanol, muito pouco de amônio e hidrogênio. Quando a gente vai para os navios sob encomenda, que serão adquiridos também pela frota mercante, 73% deles ainda usarão combustível fóssil. Então, parece um pouco mais distante atingir aquela meta de redução de emissões. E somente 23% são embarcações que serão adquiridas para usar algum combustível alternativo. E aqui a gente vê que continua sendo preferencial o gás natural e sistemas de baterias com um pouco mais de hidrogênio e amônia. Esse é o panorama da Marinha Mercante. Como é que a gente está em termos de marinhas de guerra no mundo? Estados Unidos, ele tem optado por usar misturas de diesel convencional, fóssil, com o tal do diesel verde, no caso HVO Fischer-Tropsch, em uma proporção de 50%. Então, ele já descarboniza um pouco e não precisa alterar os sistemas, porque é um combustível que a gente aprendeu que é drop-in. Então, é só substituir um pelo outro. Já a Marinha Italiana, da mesma forma, ela optou por usar misturas de diesel fóssil convencional com diesel verde, e aí ela já expandiu, usa tanto em navios aeródromos como em submarinos, esse tipo de combustível. A Alemanha, ela já partiu para utilizar células a combustível alimentadas por hidrogênio. E ali a gente está falando de operação em submarinos. O mesmo similar à Espanha, que também optou por começar por células a combustível, mas usando bioetanol. E a Coreia do Sul tem desenvolvido muito interesse para usar células a combustível também tanto para propulsão como para fonte de energia. Então, senhores, verem que é bem diferente o quadro mercante civil e do que as marinhas de guerra têm optado por usar no mundo. Mas para usar qualquer um desses combustíveis, a gente tem que pensar na regulamentação. E o que a gente tem de regulamentação hoje? Aqui no Brasil, a nossa Agência Nacional de Petróleo, ela estabelece, através da Resolução 903, que os combustíveis de uso aquaviário eles só conterão biodiesel ou qualquer outro produto de óleo vegetal, quando todas as dúvidas técnico-operacionais elas forem sanadas. Então, hoje, todos os nossos combustíveis marítimos, eles não contêm a adição de combustíveis alternativos por mandatório de resolução. A gente sabe que a Petrobras, recentemente, ela já começou a ofertar bunker misturado com biodiesel, em 24%. Mas ali a Petrobras ela pediu uma autorização da ANP para comercializar e o cliente, quando deseja, vai e pede a Petrobras esse produto. Mas, em termos de grande escala, é isso aqui que vale para o Brasil hoje. E o biodiesel,
Se os senhores podem observar que ele pode estar no máximo em 0,5% em volume no nosso combustível marítimo. Isso quer dizer o quê? Que ele é considerado um contaminante. Aqui eu não fiz uma adição proposital para descarbonizar. Na verdade, uma contaminação cruzada, porque na refinaria eu posso usar a mesma rede para transportar biodiesel, para transportar combustível marítimo. E aí, nessa contaminação cruzada, é permitido ter no máximo 0,5% de biodiesel nos combustíveis marítimos. Em termos de regulação internacional, o mundo tem seguido o que a ISO 8217 determina. E essa norma ela já é um pouco mais abrangente do que a nossa norma nacional dada pela ANP. Ela já admite que os combustíveis marítimos eles podem ter na composição hidrocarbonetos que sejam de fonte de petróleo, é o que a gente usa, hidrocarbonetos com estrutura molecular similar aos nossos combustíveis, mas que sejam de fontes alternativas. Aqui eu já entro com o diesel verde, como o HVO. Pode usar biodiesel ou uma mistura desses produtos. Então, o que a ISO está falando? Ela definiu o que fica a cargo do cliente, do armador, se ele quer botar biodiesel ou não no combustível dele. Se eu não quiser colocar combustível, ela tem uma especificação para esse produto sem FAME, né, que a gente chama FAME, o biodiesel, e ele pode ter no máximo 0,5% desse biodiesel, que é aquela mesma história que a ANP usa aqui para considerar que é contaminação. Pensando agora nas regulamentações, como é que eu trago isso para os navios militares? Já que as regulamentações internacionais elas já admitem tanto o uso de biodiesel como o uso de diesel verde. Pensando num navio militar, quais seriam os impactos do uso desses dois produtos? Um dos impactos que a gente vislumbra é na potência entregue. Então, a potência final que eu vou ter aqui no desenvolvimento do motor com o eixo hélice, usando biodiesel, eu teria uma redução de potência de 8% a 10%. Enquanto um diesel verde terá uma redução ali de 2% a 5%. Pensando em termos de emissões, aqui eu já estou falando do ciclo de vida inteiro do combustível. Análise do ciclo de vida. Um biodiesel, a depender da fonte do biodiesel, ele pode emitir menos ou mais do que um diesel verde. Pensando no alcance do navio, um biodiesel sendo usado na embarcação, ele tem um poder calorífico mais baixo. Então, isso teria uma redução de 13% no alcance do navio. Ou seja, eu não conseguiria chegar ao meu destino. Ou eu teria que botar mais biodiesel no meu tanque para poder chegar ao destino, e eu pararia 13% antes da minha trajetória. Já o HVO, que é o diesel verde, eu chegaria ali a uma redução de 5%. E pensando nos sistemas do navio, hoje, usar biodiesel em navios, dos nossos navios da Marinha, ele vai requerer adaptações. Que tipo de adaptações? É trocar juntas de vedação que são incompatíveis, mudar as rotinas de manutenção, e uma coisa que é muito importante, que é tempo de estocagem. Então, a Marinha Mercante, ela tem a tendência, a tradição, de usar o combustível rápido quando ela compra. Aquele produto não fica parado muito tempo a bordo. No caso de uma marinha de guerra, estocar combustível é estratégico. Se eu tenho um problema e eu preciso responder rápido, seja uma calamidade pública ou seja um caso de guerra, eu preciso ter um mínimo de estoque. Só que para manter estoques longos, digamos, por longos períodos e volumes elevados, usar produtos como biodiesel que teriam a tendência a se degradar é uma desvantagem. Já o HVO, por ser um combustível drop-in, ele se adaptaria, já que ele tem uma característica muito semelhante do produto que a gente já usa hoje nas embarcações. Quais seriam essas modificações rotinas de manutenção que a gente vislumbra hoje em usar biodiesel na marinha? Teríamos que fazer drenagem mais frequente, uma aplicação de um biocida para segurar ali a degradação e não formar borra, instalar mais sistemas de separação de água e óleo, avaliar mais a possibilidade de degradação de juntas e materiais de vedação e avaliar a possibilidade de corrosão em sistemas de combustível e acompanhar como seria esse acúmulo de borra em filtros, bicos injetores e bombas do sistema. Considerando todos esses aspectos técnicos, a gente viu que no Brasil a gente tem basicamente 3 produtos com grande possibilidade de ser usado nessa transição energética e de descarbonização.
Quais são? O biodiesel, o diesel verde e o etanol. Pensando nesses 3 produtos, vamos fazer uma análise de mercado. O que é que o mercado traz hoje para a gente de produto como solução? A International Energy Agency, ela publicou em 2023 um roadmap. E ela pesquisou todos os combustíveis com tendência no mundo a descarbonizar e chegou à solução de que para que em 2050 eu atinja o net zero, o zero emissões, eu tenho que diminuir em muito o uso de combustíveis fósseis. Passar a usar biodiesel ou outros biocombustíveis, além de hidrogênio, uma parcela grande de amônia, uma parcela menor de metanol e sistemas com propulsão elétrica, que têm sido muito pensadas para esse processo de descarbonização. Isso é o cenário internacional. Quando eu trago para o cenário nacional, a nossa EPE, ela fez também um roadmap recentemente, onde ela considerou vários cenários. Então, ela viu no Brasil quais as capacidades instaladas, o que tinham de projeto, refinarias que estariam em construção. E ela fez a previsão de 4 cenários. Eu trouxe aqui para os senhores o cenário que eu acredito que é o mais próximo hoje da nossa realidade brasileira, que é não usar combustíveis fósseis em 2050, mas priorizar o uso de biocombustíveis. Então, nesse cenário dado pela EPE, se o Brasil ele partir para o uso de biodiesel em grande quantidade, um pouco de etanol, metanol e amônia, a gente chega em 81% de redução. A gente não chega nos 100%. Mas chega em 81. Então, assim, outras medidas têm que ser tomadas daqui para frente para que a gente consiga atingir as metas da IMO de descarbonização 100% em 2050. Observem que aqui eles não falam do diesel verde. Falam do biodiesel, do etanol, mas não falam do diesel verde. A EPE ela não considerou na região desse roadmap o HVO, porque o HVO hoje é importado. Ele não tem unidade fabril no Brasil, tem um custo elevado, mas a gente tem esperança de que unidades venham funcionar no Brasil para produzir diesel verde. Então, tem iniciativas da Brasil Biofuels, da Petrobras, da Acelen, para começar a fabricar esse produto no Brasil. Mas aí vem a dificuldade de que essas mesmas refinarias que fabricarão HVO, diesel verde, elas também fabricarão o SAF, que é o querosene de aviação sustentável. E na competição do balanço entre o transporte marítimo e o transporte rodoviário, o aéreo e o marítimo, acaba que o setor aéreo toma provavelmente uma prioridade. Então, a gente está na expectativa dessas fabricações, dessas novas unidades, para poder produzir HVO no Brasil. E aqui eu trago as principais conclusões. O nosso diesel verde HVO é uma alternativa promissora, já que ele não demandaria mudar, fazer alterações no sistema, mas hoje eu não tenho produção nacional e ele é caro. No caso do biodiesel e etanol, são combustíveis que temos em grande disponibilidade no Brasil. Entretanto, eles requerem algumas adaptações nos sistemas atuais dos navios. Hoje, a Marinha tem um posicionamento de manter um acompanhamento da evolução do mercado dos combustíveis alternativos, para que a gente acompanhe e veja o que a gente pode trazer como solução interna para descarbonizar. E considerando também a possibilidade de uso de biocombustíveis na especificação de novos navios. Então, hoje a gente já acredita que todos os navios que sejam adquiridos, a gente já vai prever a possibilidade dele usar biocombustíveis, já pensando no futuro, principalmente para navios auxiliares que não são usados diretamente em combate. Bom, isso que eu gostaria de apresentar para os senhores. Se tiverem dúvidas, alguma sugestão, eu fico à disposição e agradeço novamente a disponibilidade de todos.